A paz de Jesus. Através desses 3 vídeos, eu quero falar um pouquinho de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma das minhas santas de devoção. E eu quero começar dizendo como eu a conheci. Eu cresci numa igreja presbiteriana, então eu era uma recém-convertida católica e eu não conhecia, né, nem ela e nem novena, nada. E um dia alguém me disse que existia a novena das rosas, que você perguntava alguma coisa para Santa Teresinha e ela te respondia através das rosas. E assim eu resolvi fazer a novena das rosas. E eu sou uma pessoa muito exigente, eu falei assim, fui na Catedral de Santa Teresinha, em Uberlândia, eu participava das missas lá, e eu falei, Santa Teresinha, olha, eu quero rosas margaridas, não quero rosas, quero amarela e eu quero ganhar aqui na Catedral de Santa Teresinha. E como uma jovem, né, de 20 e poucos anos, que tem a curiosidade de saber sobre namorados, maridos, essas coisas, eu fiz uma novena para um rapaz, perguntando para Santa Teresinha se eu iria namorar ele. E interessante que no 7º dia de novena eu ganhei, né, um vasinho de florzinhas amarelas na Catedral de Santa Teresinha. E somente 4 anos depois eu vim namorar esse rapaz. E hoje esse rapaz é meu marido, né? Nós estamos casados há quase 10 anos e nós nos casamos, graças a Deus e a Santa Teresinha. E um outro detalhe importante na minha vida de Santa Teresinha é que as relíquias dela, certa vez, uns 4 anos atrás, 5, uma amiga trouxe as relíquias dela para minha casa pra gente rezar. E nessa época, a mãe de uma amiga da igreja, daqui de Uberaba, estava doente com câncer e no Hospital Eliangote. E nós fomos lá, eu, essa amiga, a Lili e a Santa Teresinha. Lá nós visitamos, nós rezamos com ela. E pouco tempo depois, 2, 3 anos depois, eu também, né, tive um câncer e já tem quase 3 anos que eu vou nesse hospital, no Eliangote, quase todo mês, né, a tratamento. E foi muito importante para mim, porque a primeira vez que eu entrei naquele hospital, naquele ambiente, não foi como paciente oncológica, mas sim como missionária. E muito bem acompanhada, né, pela minha amiga, por Santa Teresinha. E esses 2 marcos foram muito importantes na minha vida. Né? Quem é paciente oncológico sabe do que eu tô dizendo. Né? Da primeira vez de ir no hospital, não como paciente, como alguém enferma, mas como missionária de Deus. Mas eu também quero contar como que a mãe de Santa Teresinha fala dela, o que ela própria, né, se descreve através desse livro, A História de uma Alma. Nesse livro, a gente percebe que Santa Teresinha, antes de ser santa, né, ela foi uma criança, ela foi uma adolescente, ela foi uma jovem muito normal. E algo que distingue dela, de muitos santos que eu já li, ou os próprios meus de devoção, é que Santa Teresinha não era uma mulher, uma santa que via Jesus, né? Que, diferente, por exemplo, de Santa Faustina, que via Jesus, falava com Jesus, Padre Pio via, conversava. Ela mesmo, nesse diário, no parágrafo 236, ela disse assim: nunca o ouvi falar, mas sinto que está dentro de mim a cada instante. O mais das vezes não é durante minhas orações que são abundantes, mas de preferência em minhas ocupações diárias. Olha que lindo, né? Ela não ouvia Jesus, ela não via Jesus, e quando ela sentia a presença de Jesus, não era muitas vezes em oração, mas era trabalhando, era nos afazeres dela, né? E ela disse assim, que ela não tinha facilidade de ouvir Deus também pelos livros, porque ela mesma fala que ela tinha dificuldade de interpretar a Bíblia, né? Mas desde o início ela sempre falou assim, que ela não queria ser uma santa pela metade,
e não foi, e não é, né, uma santa pela metade. Os pais dela, né, o seu Luiz e a dona Zélia, já foram beatificados, né, e eles, quando jovenzinhos, eles também queriam ir para um mosteiro, né, para um convento, eles também queriam ter uma vida consagrada a Deus, só que eles não aceitaram ele. Por exemplo, né, o seu Luiz, ele não sabia falar latim, então não aceitaram ele, né, e a mãe dela morreu e ela era muito jovenzinha, ela era muito pequena ainda, e ela foi criada, né, ela chamava a irmã dela, Paulina, de mãe. Inclusive a história de uma alma, são cartas que ela escreveu, muitas cartas, né, que ela chamava de mãe, que era a irmã, né, uma irmã mais velha, que também foi freira, a qual ela se inspirava muito, né, na vida, na santidade da irmã. E quando a Santa Teresinha era pequena, ela gostava muito de confessar, né? Ela confessava os seus pecados. A dona Zélia, ela escrevia cartas à irmã, né, dela, a irmã de sangue dela, e ela disse assim, certa vez, que a Santa Teresinha, ela era uma criança nervosa, sensível, mas engraçadinha, inteligente, que se lembra de tudo. E ela conta que Santa Teresinha tinha uma irmã, né, que acho que era 3 anos mais velha que ela, e ela dava um empurrão na irmã, e ela corria para confessar a mãe, né, ela falava assim, olha, eu empurrei a Celina uma vez só, eu bati uma vez só, mas eu não farei mais. Então ela tinha esse costume, desde pequena, de ter um coração sensível, né, um coração contrito. E um outro fato interessante é que diz que ela mexia tanto à noite, ela chamava tanto a mãe dela, que ela falava que ela estava atordoada. E aí no parágrafo 29 da História de uma Alma, conta que eles amarraram ela, para ela dar sossego mesmo para a mãe, né, porque ela chamava muito a mãe. E no parágrafo 30 conta uma história, e que ela mesma se intitula, né, que ela tinha um amor próprio muito grande. Diz que a mãe falou assim, Teresa, beija o chão que eu te dou um vitém. Um vitém naquela época era muito dinheiro. E ela falou assim, não, mãe, eu não vou beijar o chão, porque eu prefiro ficar sem esse vitém. E aí ela conta que esses fatos, né, faziam com que ela refletisse, que ela pensava que ela precisava se amar menos, né, ter menos amor próprio, ser menos crisenta, né? Muitos achavam que Santa Teresinha, por ela ter sido a caçula, ter sido criada com as irmãs e com o pai, ela era um pouquinho ingênua, luxentinha, né? E ela viu as irmãs, né? Por ela ser caçula, ela viu as irmãs comungarem, e ela ficava doida para chegar o dia dela, o dia que ela fosse comungar. E aos 11 anos de idade, ela então receberia Jesus pela primeira vez. E é interessante que ela gostava muito do livro A Imitação de Cristo, e ela diz que comungou quando Jesus estava, né, na boca dela, e que ela foi orar, ela repetiu uma frase que está na Imitação de Cristo, né, de São João da Cruz, que diz assim: ó Jesus, doçura inefável, convertei-me em amargura todas as consolações da terra. Olha que maturidade, né? Já tão pequena, com 11 anos, essa era a oração dela. E a crisma, né? Ela também almejava a crisma. E no parágrafo 114 diz assim, olha como que ela escrevia, olha o coração dela. Folgava com a ideia de que dentro em breve seria perfeita cristã, sobretudo que eternamente teria na fronte a misteriosa cruz que o Cristo traça quando faz a imposição do sacramento. Chegou afinal o ditoso momento. Não senti quando desceu o Espírito Santo, nem um vento impetuoso, mas antes aquela brisa leve, cujo murmúrio o profeta Elias ouviu no Monte Horebe. Neste dia recebi a força para sofrer. Então, Santa Teresinha, rogai por nós.